1968, portanto, desde meados do século passado, século XX, a história de Campo Grande, a história de Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso Uno, passa pelas lentes desta personalidade que hoje está conosco aqui. Roberto Iga, o senhor tem tantas e tantas décadas fotografando a história de Campo Grande. Então, veja bem, eu acho que tudo que aconteceu nesse nosso estado, nesses últimos 50 anos, eu fotografei as grandes coisas. Inauguração da escada rolante da Casa Pernambucana, a inauguração do primeiro lava-jato em Campo Grande, sabe, aquele quando vieram com aquelas máquinas, aquelas coisas, faziam um barulho desgraçado, sabe? E, enfim, a própria criação do Estado, né? Depois eu fotografei também a implantação do Estado em 79, né? E eu tenho fotografia, inclusive, da caneta com que foi assinado a lei que criou o Estado de Mato Grosso do Sul, pelo presidente Geisel. Então eu acho que essas coisas que Campo Grande, que o Estado de Mato Grosso do Sul sofreu, né? Sabe, eu registrei todos eles, as coisas mais importantes, essa mudança, sabe, de uma cidade nos anos 60 de 120 mil habitantes, 100 mil habitantes, né, um pouco mais, um pouco menos, até essa megatrópole que é hoje, né? Exatamente. Sabe, essa mega metrópole que é hoje Campo Grande, com mais de 1 milhão de pessoas, né? Eu acho que essa capital, né? Eu acho que essa passagem todinha, os primeiros governadores, o primeiro prefeito eleito por Campo Grande, né? Que foi o Marcelo Miranda, já final dos anos 70 e início dos anos 80, né? É o primeiro prefeito eleito. No início dos anos 70, quando o senhor fotografa, por exemplo, o centro da cidade, ou também a periferia, o olhar que o senhor tem, através das câmeras, da cidade de Campo Grande da década de 70, senhor Roberto? Veja bem, nós éramos uma cidade completamente diferente, sabe assim? Nós éramos uma cidade bem, aquela cidade típica do interior, onde todo mundo conhecia todo mundo falava com todo mundo, você entendeu? Nós tínhamos muito isso, né, aqui. Então, você veja bem, a Campo Grande, final dos anos 60 e início dos 70, a Rua 14, por exemplo, você vê, Campo Grande ela não tem praia, Campo Grande não tem rio, Campo Grande não tem nada. Então a juventude aqui, que era o pessoal da nossa época, ela não tinha opção. O que o jovem campo-grandense fazia, seu Roberto Iga, para se divertir na década de 70? Então, o que nós tentávamos fazer era esse tipo de coisa assim, se reunir em livro, sabe, a gente tinha, cada um tinha a sua turma. Sim. Sabe, aqui nós tínhamos uma turma, por exemplo, a turma da Maracaju. Sim. Sabe? Então ali a gente tinha um time de futebol, ali a gente tinha pessoas que nadavam, ali a gente tinha pessoas... Sabe, aquelas tribos mesmo que existem muito hoje em cidades grandes, né? Nós tínhamos a trinca, chamávamos de trinca. Tinha a trinca do Bustica, tinha a trinca do Mário Cabeleira, e era assim por bairro. A trinca do Bustica, por exemplo, era uma turma assim mais de periferia. Sim. Que ficava mais ou menos situado em que região? Não, eles desciam para a cidade. Ah, vinham para a cidade. Vinham para o centro, e o centro, e o local era ali o jardim de hoje. A Praça de Coelho. Ali Coelho. Sim. E ali você arranjava briga, ali você brigava, ali você discutia, você, sabe? E era muito violenta? Muito. A violência era muito parecida com a de hoje, não tem muita diferença não. Tanto é que nós fazíamos parte da turma da Maracaju. Sim. Sabe, que também era um nicho de pessoas que se concentrava todos os dias ali na rua Maracaju. E ali a gente brigava, ali a gente tinha um time de futebol, ali a gente tinha um grupo de pessoas que nadavam. Arrumavam as namoradas ali? Arranjavam namorados ali. Eu encontrei com um amigo meu, esses dias aí, num evento, acho que Miranda, ele está morando lá agora, o Renato Santana, sabe? Ele é, diferentemente da gente que eu digo de mim,
ele casou muito cedo, Sim. né? E sumiu. Fui encontrá-lo 50 anos depois, agora em Miranda. Sim. Sabe? Que é a terra da minha mulher, um local onde eu vivo Maravilha. muito, que eu vou muito. O pessoal ali, seu Igor, como que era que eles iam? Iam de bicicleta? A pé, A não pé. tinha Ônibus, porque- circular? não tinha ônibus. Sim. Aqui nós tínhamos a jardineira, né? A jardineira, exatamente. Então a gente não tinha ônibus assim e não tinha dinheiro para isso também, não. É. E Sabe? quando que começa Depois nós vamos voltar para falar um pouco de política, mas quando que começa a haver aqueles encontros na 14 de julho, em que havia até serviço de alto-falante ali? Tinha, pois então, é o que eu falei no início, a gente não tinha muitas opções de lazer, então a gente ia para a 14, que era fechada da Afonso Pena até Maracaju. A polícia fechava aos domingos. Aos domingos, sabe? Sábado à tarde ou domingo, mas o fervor mesmo era no domingo. Então ali tinha serviço de alto-falante, por exemplo, no relógio que ficava ali no centro, Sim. tinha dois megafones, né? O relógio onde hoje se reconstruiu ali, a Não, réplica. lá para baixo. Onde já estava ali na loja. Não, na 14, que o relógio mesmo é na 14 com a Afonso Pena. Sim, é que hoje ali na 14 com a Afonso Pena existe... Sim, exatamente. Fizeram uma réplica dele. Porque, na realidade, aquele relógio ali, o prefeito foi obrigado para atirar. Sim. Sabe assim, não foi uma coisa assim, mas as pessoas já eram contra a retirada. Mas aquela paquera, ela ocorria então na 14, na 14 entre Afonso Pena E a Maracaju. Então era um grande espaço ali, Sim, no um corredor. espaço exato, mas também cheio de gente. A rapaziada ficava na calçada, mastigando chiclete naquela época, encostava o pé na parede da loja assim, ficava fazendo... É porque não tinha som, o som era do microfone, dos alto-falantes, né? E a moça passeando no asfalto. Aí o alto-falante anunciava, atenção, atenção, você que está numa saia plissada, de blusa branca, você que está de Maria Chiquinha, né? E blusa branca, cabelo não sei o quê, o fulano de tal quer te conhecer. Ele está na Maracaju, esquina com essa mesma rua te esperando. Ele vai estar vestido assim, assim, assado. E assim ocorriam as paqueras, os encontros. Exatamente. E nessa brincadeira muita gente casou ali. Que maravilha. Eu conheço gente que casou. Casou ali. Foi assim, se hoje em dia as redes sociais promovem os encontros, naquele momento, o que era a principal maneira de se promover encontros era assim. Sim, aí o senhor falou sobre a 14, o relógio. O senhor esteve, aquele relógio da 14, o senhor esteve ali presente em muitas manifestações. Conta pra gente a história do relógio. Então, o relógio, eu acredito que ele tenha sido tirado dali por uma necessidade. Você vê que ele tinha uma muretinha assim em volta e tinha um portão de ferro assim, onde a pessoa subia para dar a corda. Entendi. Que ficava o motor do relógio. Sim. Você entendeu? Só que nessas grandes... Campo Grande sempre teve um problema muito sério de banheiros. Sabe? O pessoal sentava ali naquela muretinha e ele jogava o barro ali. Entendeu? Sim. Sabe? Urinava ali. Então, aquilo chegava ao meio-dia, rapaz, aqui ninguém suportava o cheiro. Sabe? Entendi. Que aquilo... O sol batia. Exatamente. E depois de um evento qualquer... Rapaz do céu, aquilo era um mau cheiro desgraçado. Eu sei porque o Diário da Serra, o jornal que a gente trabalhava, ficava ali na esquina. Sim. Da Afonso Pena com a 14. Exato. Sabe? Então era um mau cheiro desgraçado. Aquilo não foi assim, sabe? Tanto é que o prefeito da época era o Mendes Canali, Dr. Antônio Mendes Canali, ele chegou no domingo de manhã, derrubou o relógio, à tarde nós já estávamos com aquilo asfaltado. Ninguém sentiu, não é que não tenha sentido falta, ninguém, sabe, protestou, ninguém brigou, ninguém, sabe, porque foi uma coisa assim feita no pabufe mesmo, porque senão... Então não houve uma consulta pública para a retirada do relógio? Não se tinha consulta pública naquela época. O mandatário ele fazia o que ele bem entendesse, não tinha esse negócio
Tanto é que você vê, a nossa Câmara, Sim, né? A nossa Câmara, porque não tinha salário vereador aqui. entendi. Sabe, hoje ninguém briga para ser até guarda de quarteirão, mas naquela época vereador não tinha salário, eram 9 vereadores, você entendeu? Só tinha um carro para servir toda a Câmara e a gasolina dependia da dona Neuma. Se a dona Neuma tivesse de Bom humor? bom humor, ela botava 50 de gasolina. Se não, sabe? Então tinha muito disso. Aqui nós éramos uma cidade assim, bem típica do interior mesmo, sabe? Então, você vê o relógio foi mais ou menos assim, ele foi uma necessidade de se tirar dali, sabe? Porque o mau cheiro era muito grande. E outra coisa, o cara não conseguia abrir a porta, tanta merda que tinha ali naquele. Ele não conseguia abrir aquilo, a porta, né? Entendeu? É uma questão de saúde pública. Exatamente. Então aí tirou o relógio e até hoje eles tentaram mudar Sim. o relógio lá para baixo, mas não tem o mesmo efeito. Sim. O senhor nos conta sobre o dia 11 de outubro de 1977, o dia da divisão do Estado. O senhor estava nas ruas naquele dia. Porque eu tinha ido para Cuiabá, através de um contrato, eu fui para Cuiabá fotografar os últimos dias de Cuiabá como a capital do Estado. Sim. Né? Então eu fiz muita coisa lá, dos políticos, a Câmara, a Assembleia, aquela coisa toda, estava fotografando. Quando me ligaram, falaram, liga, parece que vão dividir o Estado. Sim. Quantos dias antes, vai mais ou ser menos? 1 dia, 2 dias antes. Sim. E o ônibus era aquela dificuldade para você chegar. De lá aqui? Peguei o primeiro Camburão que passou, eu peguei e vim embora. Vim para Campo Grande. Mas o senhor veio de Camburão mesmo ou veio de ônibus? Vim de ônibus. O ônibus que a gente chamava era de Camburão. Era Camburão. Entendeu? Então a gente pegou e desceu. Para eu fazer aqui, porque Campo Grande estava uma festa. Mas uma festa mesmo. Estava uma festa? Exatamente. Mas o povo ao contrário de Cuiabá, que era uma tristeza desgraçada, ninguém tocava no assunto. Tanto é que o governador de Cuiabá na época, o senhor Garcia Neto, ele não veio para a cerimônia. Sim. Você entendeu? Porque Cuiabá era uma tristeza, ninguém queria saber de falar em divisão, sabe, do Estado. Estavam sentindo que estava perdendo uma parte, literalmente perdendo uma parte do Estado. Exatamente. Né? Sim. Então foi a sensação do Campo Grandense. Porque aqui também nós tínhamos nessa época, como temos até hoje, um problema muito sério com relação ao emprego. Nós, jovens da época, nós não tínhamos ou a gente virava chacareiro, se a família tivesse alguma terrinha por aí, ou a gente virava balconista. Entendi. De loja, porque não tinha opção de emprego, cara. Sim. Sabe? Prefeitura tinha aquele pessoal lá, né, de funcionário público e não tinha outras opções. O Estado tinha essas coisas que já era tudo carta marcada. Sim. Você arranjava emprego aqui não era através de concurso, era indicação. Você tinha o QI lá, quem indicava e pronto. Entendi. Sabe? Eu guardo até hoje eu tenho que achar ali, um guardanapo assim, fulano e tal, por favor, receber esse meu amigo aí, que ele está procurando, filho do meu amigo, que ele está procurando emprego. E você arrumava emprego assim. Sim. E nós tínhamos as pessoas que arrumavam emprego para você, como tem até hoje. Sim, sim. Né? Não foge muito. E acabou tomando conta essas coisas. E seu Iga, aí, aquela população mais humilde, que a gente sabe, que principalmente é uma característica, foi uma característica do Brasil dos anos 70, dos anos 80, e evidentemente antes dessa época, mas Campo Grande nessa época havia uma população também de pouco acesso à escola, muitos humildes. Essas pessoas mais humildes também foram às ruas? As pessoas da periferia, ou não? Ou o senhor percebeu, através das fotografias, do contato que o senhor teve, que aqueles que estiveram às ruas naquele 11 de outubro eram mais as pessoas que tinham um valor aquisitivo melhor? Não. Fomos todos para a rua. Foi então um evento popular. Exatamente. Até por causa dessa esperança.
sabe, de emprego, principalmente emprego, Sim. sabe, porque nós precisávamos de emprego aqui, sabe, você não tinha opção, sabe? Então, aquela coisa de conquistamos um Estado, vamos construí-lo, sabe, a hora é nossa, sabe, uma coisa que foi esparramada. De empolgação. De empolgação. Criou uma esperança para a gente muito Sim. grande, jovens da época, né? Você entendeu? Porque aqui você vê, o Estado começa, a cidade de Campo Grande, o Estado de Mato Grosso, começa a mudança a partir da universidade. Tudo começa com um estudo, você pode notar, sabe? Você vê, foi criado aqui a Universidade Estadual de Mato Grosso, sabe? Então aquilo já foi um boom, começou a vir alunos de fora, começou a vir familiares desses alunos. Movimentou a sociedade. Não, e mudou a sociedade. Sim. Sabe? Mudou, porque eram pessoas com outros costumes, vindo de outras cidades, sabe? De outros locais, né? Então aqui mudou. Aqui, na época, quem tinha dinheiro, mandava filho para estudar em Campinas, São Paulo ou Rio de Janeiro. Né? Quem não tinha, compadre, ia ter que frequentar por aqui mesmo e acabava casando, largando de estudar e um abraço para o gaiteiro. Não tinha o que poder fazer muito. Né? Então, essa coisa da mudança veio para dar uma transformação. Uma transformação, assim, né? Principalmente com a criação da Universidade Estadual. O senhor fala da UEM. O EMAT. O EMAT. O EMAT. Universidade Estadual de Mato Grosso. Exatamente. Sabe? Que aqui, essa invasão de pessoas de fora, com outra cabeça, com outro costume, né? O paranaense, o catarinense, o gaúcho, sabe? Então, começou-se a criar escolas de natação na universidade, escolas, sabe assim, você jogava basquete, você tinha ocupação, começaram a dar outro tipo de ocupação para o jovem campo-grandense. Você entendeu? Então isso tudo transformou. Sabe? O senhor acompanhou a instalação do complexo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Né? Acompanhei. Como que foi essa transformação no que o senhor percebeu através das lentes do senhor, a partir do momento ali que houve a construção da UFMS, a organização depois do complexo esportivo, que é o estádio Pedro Pedrocian? O senhor fotografou o complexo da universidade, ela inclui tudo, ela inclui o Morenão, sabe, a universidade, o Glaucio Rocha, a universidade em si, você entendeu? Sim. Tudo ali é o complexo da universidade que foi feito assim, praticamente a toque de caixa. Sim. Começou o governo da época, ele começou e terminou rapidamente. Sabe, rapidinho, sabe? E é o que eu falo muitas vezes, eu não sei se a pedra ou o cimento da época era melhor do que é hoje. Hoje em dia você vê ele entregando a obra, uma semana depois ela cai, sabe? E é lá as construções não, exatamente. Então lá até hoje você vê que pouca coisa foi modificada. O estádio do Morenão, que é o Pedro Pedrocian, né, conhecido como Estádio do Morenão. O senhor esteve ali em grandes eventos, em grandes jogos de futebol. Então, você vê, o que acabou, né? Infelizmente acabou, mas você vê, por aqui passaram grandes atletas do futebol, sabe? Foi-se criado aqui o time de vôlei da Copasa, na época, sabe, que era um time muito bom de vôlei, né? Aqui nós tivemos aqui o nadadores, né, que através dos jogos estudantis apareceram nacionalmente, como a Rita Batistotti, Paulinho Taveira, correndo 100 metros, sabe? Então você vê, o polaco na natação, o pop na natação, são pessoas que tiveram um certo destaque nacional, naquela época onde tudo era mais difícil, né? Mas conseguiram aparecer nacionalmente, através dos jogos estudantis,
que eu não sei nem se existe mais hoje. Existe, mas aquele charme da década de 70 e 80, né? Acabou, Ficou marcado. né? O senhor conta que houve em Campo Grande uma Copa que recebeu alguns times de futebol internacional. Como foi isso? Então, em 72 foi criado a mini-copa. Uma mini-copa de futebol masculino. De futebol, né? Onde jogou aqui a seleção do Peru, da Bolívia, do Paraguai e da Iugoslávia. Interessante até porque naquele jogo da Bolívia contra a Iugoslávia, se não me engano, do Peru contra a Iugoslávia, acabou todas as águas minerais de Campo Grande. Acabou, não tinha mais água mineral. E qual foi a saída? Então, a saída é até engraçada, né? Porque a pessoa que foi contratada como tradutora do iugoslavos, ela sabia assim, a coisa didática, o inglês didático, né? Ela também não sabia como explicar para o iugoslavo que aquilo lá ia substituir a água. Você entendeu? E ela substituiu a água pela laranja. Não, a água pela laranja. Isso. A água acabou, veio a laranja para matar a sede dos atletas. E o iugoslavo não conhecia a laranja, né? Sim. Eu acho que ele não conhecia, porque ele ficava sem saber o que fazer com aquilo. Sim. E tá lá um saco de laranja. Né? Então você vê, são coisas assim, são passagens que eu acredito que toda implantação de locais assim, eu vejo, que as pessoas acabam que acontecem e são coisas de bastidor que você não fica sabendo, o povo de uma maneira geral não fica sabendo. Com certeza. Né? Festivais de música, o senhor acompanhou muito? O primeiro festival de música universitária de Mato Grosso, não, de Campo Grande, né? Sim. Que veio através da universidade. Sim. Que eram todos universitários que se inscreveram e participaram do primeiro, do segundo, depois eu também não soube mais se houve outro. Houve, ainda continua a ter. Até hoje? Até hoje. Mas o senhor registrou os princípios, os primórdios. Sim, o início, né? Quem o senhor viu passando por esses festivais, que o senhor fala assim, essas pessoas... Então, você vê a TT Espíndola, a Rosana, o Geraldo Espíndola, o Celito Espíndola, né? Almir Sater? Não, o Almir Sater, eu não me lembro dele nesses festivais, não, sabe? Mas teve muita gente, o Tavinho Moura, tem umas pessoas aí que eu esqueço, assim, de nome à toa. Mas assim, mais movimentado. Do Mário, Agato Ribeiro. Sim. Eram pessoas que tinham que estar incluídos nesse hall sempre, porque eles eram os acompanhantes. Eles eram os músicos que acompanhavam esses cantores. Sim. Você entendeu? A banda da Polícia Militar cedia muitos músicos para os festivais. Para os festivais, porque era obrigatório, não tinha outro. O Grupo Acaba também apareceu. Acaba, importantíssimo. Sim, o Moacir Lacerda, o Chico Lacerda, principalmente. Né? Então, e todo esse povo do Grupo Acaba que está aí até hoje. Né? São pessoas que Campo Grande e o Estado devem muito. Né? A família dos Espíndola, sabe? Que são pessoas assim, sabe, imbuídas de um ideal. Muita gente fala, mas isso, só fulano que pega. Mas, primeira coisa, são as pessoas mais organizadas em termos de documentação que eu conheço aqui. Sabe? São as pessoas mais imbuídas de um objetivo, de um ideal que é fazer essas coisas. Mas você entendeu como é que é? Eu entendi. Não então, tem sempre um porquê, né? Tem sempre um porquê. E muitas vezes as pessoas falam sem saber do que estão falando, sabe? Sem conhecer a história. Inclusive estou vendo uma fotografia, uma imagem ali do Manuel de Barros. Sim. Né? Eu tenho uma passagem interessante com o Manuel de Barros. Eu fui fazer a primeira pauta que eu peguei depois de mais de um mês internado, por conta do AVC. O senhor teve um AVC grave, né? Entendeu? Aí eu fui contratado para fotografar
o Manuel de Barro, né, já na época, com seus 90 anos, 90 e poucos anos. E você sabe que a pessoa chega nessa idade, você já não tem mais, sabe, nem paciência, nem aquela coisa de mobilidade que o repórter fotográfico ele precisa. Sabe, senão você faz só carinha. Né? Muda uma iluminação e tal, mas é aquela carinha mesmo. Eu cheguei para ele e falei, pô, poeta, é o seguinte, o senhor conhece a fotografia daquela do Jimi Hendrix com a língua de fora? Você conhece aquela foto do Pablo Picasso comendo aquela espinha? Essa que você está falando da língua de fora é do Einstein, certo? Do Einstein. Mas o Mick Jagger também tem. Ah, o Mick Jagger, sim, o Mick Jagger tem aquela língua do exatamente. Né? Então, aí eu, falando com ele assim, falei, pô, podíamos fazer qualquer coisa que marcasse, sabe? Eu como fotógrafo e o senhor como grande poeta que o senhor é. Né? E aí? Aí, de repente, numa troca de camisa, ele falou, assim serve. Ele, sem camisa, ele fez assim, tipo o Hulk. Aquela coisa assim, né, do Hulk de se transformar. Ele fez assim e eu fotografei. Então, de qualquer forma, está registrado. Está registrado. Um dia isso pode vir a ser sabe, uma fotografia do Mick Jagger ou do... Exato. Sabe? Virar um ícone exatamente, da imagem. Que eu acho que foi a única diferenciada que ele fez. Sim. Né? O resto é tudo muito parecida, né? Muita coisa assim. Mas enfim, eu acho que essa minha caminhada hoje, aos 71 anos de idade, eu acho que valeu a pena. Com sabe? certeza. Tudo aquilo que eu fiz, sabe? Porque eu acho que você chega numa certa idade que você precisa do reconhecimento pessoal, sabe assim, aquela coisa que fica, eu consegui. O dinheiro, fama, essas coisas vêm na sequência, mas, sabe assim, eu consegui. Eu hoje, depois de, já com 4, 5 netos, eu posso dizer que eu me realizei, eu consegui. O senhor se sente realizado na profissão que o senhor escolheu? Com certeza, sabe? Muito, com certeza. Eu acho que vai a cidade de Campo Grande, o estado, não me esquecer jamais, sabe? De uma forma ou de outra, sabe? Porque eu deixei estou deixando um legado que foi aquela coisa que eu me propus a fazer, sabe? Eu me propus a fazer isso que eu fiz a vida inteira. Eu não queria ser mais um, você entendeu? Eu sempre falei isso para os meus pais mesmo. Eu não quero ser só mais um. Abrir uma portinha na Rua 14, ficar ali, fazer um 3x4, casamento, aniversário. Eu não queria aquilo, sabe? Eu queria, sei lá, não precisaria ficar rico, né? Sabe? Mas eu gostaria muito de um respeito, que hoje eu cobro muito, né? Nessa minha cobrança, eu processo, eu faço justamente por causa disso, sabe? Porque eu só quero o reconhecimento daquilo que eu estou deixando. Não é a pessoa pegar aí, botar uma fotografia minha como se fosse dele. Sem respeitar aquilo que eu a autoria, respeitar aquilo que eu me propus a fazer. Sim. Sabe? Pô, eu não guardei a foto. Porque, cara, é incrível como que as pessoas, assim, ela perde a noção, sabe, assim, das coisas. O que eu recebo de proposta de pessoas, pô, Rica, manda pra mim. Pô, não, sabe, eles usam coisa minha, sabe, como se fosse dele, e sem o menor constrangimento. Pô, você acha que eu posso usar um material seu que você conservou durante tantos anos, cara? Sabe, como se fosse meu, sem menor constrangimento, ou então ligar para mim e falar, liga, manda para mim, eu não sei nem quem é. Eu vi uma fotografia que eu apareço, não sei aonde, manda para mim. Pô, não sei nem quem é, cara. Sabe? E o respeito pelo que eu fiz, e o dinheiro que eu gastei para manter aquilo. Sabe? A Sandra mesmo falava, sabe? Do que gastar dinheiro com esse ar-condicionado ligado a essa temperatura 24 horas. 24 horas por dia. Sabe, todo esse trabalho que esse arquivo nos dá, eu já teria
colocar silicone onde eu quisesse, eu tinha feito plástico, areia, feito... Você entendeu? Porque, para quem não sabe, o acervo conservado, muito bem conservado, por sinal, imenso, riquíssimo acervo de Roberto Viga, ele fica guardado na casa dele, que até o momento ele não recebe investimento, e é necessário ficar em um espaço devidamente com ar-condicionado, porque senão estraga os filmes que estão ali conservados nos seus arquivos. Então é um gasto que o senhor tem, e é por isso que é necessário ter esse reconhecimento quando alguém usa um material do senhor sem a devida autorização, sem pagar por aquilo. Ele está desvalorizando o trabalho, desrespeitando uma pessoa que vive disso. O senhor vive da fotografia. Até hoje, né, eu vivo daquela coisa. E você veja bem, é uma coisa assim que eu sempre reclamo, né, é justamente dessa falta de respeito. Respeito assim, sabe, eu não falta de respeito mesmo pelo que eu estou deixando, pelo meu legado, sabe, que é muito, eu acho que agora ainda não, mas daqui a um tempo, sabe, ela vai se transformar numa das referências da história de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Ela vai ser, porque o meu arquivo realmente, ele é o maior arquivo, sabe, que existe nesse segmento aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu acho que com certeza esse registro meu vai ser um dos mais importantes. Correto. Senhor Roberto Viga, Campo Grande, a gente sempre acompanha transformações na cidade, principalmente no centro da cidade. Então o senhor tem fotografias, tem flagrantes de momentos ícones da cidade de Campo Grande, de enchente, de ruas que eram córregos e se transformaram. Como que o senhor nos conta essas histórias? Então, mas porque Campo Grande realmente ela sofreu um boom a partir da universidade, que eu volto sempre a falar, porque Sim. Tudo começou ali, Sim. Querendo ou não, sabe, mas tudo começa com a vinda da universidade, sabe, por isso que eu falo muitas vezes para essa molecada, sabe, com quem eu converso, sabe, o estudo é o único caminho que tem para vocês saírem daqui. Exato. Não tem outro, não existe outra opção, não, você sabe? A educação é o caminho que transforma. A educação é o caminho que transforma. A educação é aquilo que você ganha quando pequeno, você entendeu? Que mais tarde vai refletir tudo isso que você vai ser então, para frente. Então o senhor notou uma transformação na cidade a partir da instalação da UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E aí, não, era o EMAT. Né? Assim, anterior ao FMS, anterior à divisão do Estado, exatamente, o EMAT. E o senhor nota uma transformação na cidade. O senhor acompanha essas transformações, por exemplo, na rua Maracaju, na 14 de julho. O senhor tem eventos ali de enchentes. Então, você veja bem, não só de enchente, mas tudo o que aconteceu, sabe, de bom e de ruim no estado, na cidade de Campo Grande, eu fotografei, sabe, eu fotografei porque eu trabalhava em jornal, então tudo aquilo, depois eu fui trabalhar no próprio estado, depois fui trabalhar na própria prefeitura, então toda essa transformação, eu volto e meio eu falo para a Sandra, quando eu passo assim, eu vejo uma mangueira carregada de fruta, eu falo, isso aí quem começou a fazer foi seu Lúcio. Seu Lúcio falava, aqui na minha cidade, pobre não vai passar fome, não. Entendi. Que eu vou, só que no meio das mangueiras, sabe, das bananeiras, disso e daquilo, vieram também muita pé de jaca. Então aquilo era desgraça, caiu no seu carro, você está perdido. Eles mandaram até arrancar uma jaqueira que começou a brotar por aí, mas enfim. Sabe, eu acho que realmente eu acompanhei toda essa transformação que o Estado e a cidade de Campo Grande sofreu. Ali na Maracaju, como era? Antes a gente sabe que ali embaixo passa um córrego. Percorre um córrego, passa um córrego. Vem lá de cima.
Antes da Pedro Celestino vem esse córrego. Sim. A partir de onde hoje é o Parque dos Poderes, Sim. vem um córrego de lá e passa por baixo de toda a cidade. Né? Aqui, principalmente no centro ali, Pedro Celestino, José Antônio Pedro Celestino, Rua Barbosa, ali passa um córrego ali de baixo. E como era a rotina da cidade com aquele córrego aberto? Como era o trânsito? Como era ele era aberto e tinha uma ao mureta. lado de cada lado? De cada lado tinha uma mureta, né? De uma Sim. certa altura. Volta e meia também uns bebuns aí enchia a cara e caía lá dentro do carro. Caiu Entendeu? ali dentro, Eu sim. tenho fotografia de carros caídos ali dentro. Mas enfim, sabe? E aquilo também fez com que a cidade crescesse. Você vê que, conservado aquilo, abriu-se, a loja era o final do centro para aquela região da Cabeça de Boi, era outro bairro. Sim, sim. Vila Planalto, Vila Sobrinha, eram outros locais. Com a coisa da Maracaju, Sim. quando fecharam, né? A cidade foi aberta naquela região, até a prefeitura tirou as pessoas, né? Comprou aqueles prédios que tinha ali no final da Maracaju, no início e abriu tudo aquilo e virou, sabe, essa ligação. Essa ligação importante da cidade. Exatamente. O senhor acompanhou também o prolongamento, inclusive, da Avenida Afonso Pena, certo? Sim, ela foi iniciada, né, também assim por volta de 82, 83. Sim. Né, que foi levada essa coisa, porque ela terminava na Pedro Celestino. Sim, até a Pedro Celestino e Afonso Pena. A partir dali era chácara. Aí era chácara, né, era chácara, fazenda, tinha de tudo ali naquela região. Aí ela acompanha, ela vai até a Ceará? Ou ela ainda... Não, ela acompanha até o Parque dos Poderes. Ela já tinha sido feito o Parque dos Poderes. Né? O Parque dos Poderes foi aberto, então essas ruas, tanto a Avenida Mato Grosso como a Afonso Pena, foi levada até o Parque dos Poderes. Até o Parque dos Poderes. O senhor acompanhou ali o crescimento da Ceará, né? Não, a confecção. Que a gente pode chamar assim, né? Da rua Pedro Celestino, da Afonso Pena e da Avenida Mato Grosso, a partir da Pedro Celestino para cima. Sim. José Antônio, que eram todas ruas sem asfalto, sem nada, eram umas ruas todas enviesadas, sabe? E aí o governo veio, desapropriou algumas coisas, principalmente aquelas chácaras, que é uma outra história comprida, né? E foi levado. Foi feito o Parque das Nações Indígenas, a partir do shopping, que também foi construído nessa época. Sim. Foi levado até lá em cima. Até lá. Em relação ao cotidiano da violência em Campo Grande, o senhor trabalhou por muitos e muitos anos em jornais e acompanhava esses fatos, essas notícias. Então, porque Campo Grande, até por falta do que a juventude fazia, o pessoal, sabe, aqui a gente viu muita criação e muita morte aqui por causa dessas coisas, sabe, de briga, sabe, eles se juntavam em turma. Gangues. Gangue, não tinha esse nome na época, né, a gente chamava de trinca. De trinca. Tinha a trinca do fulano, tinha a trinca do ciclano, tinha a trinca do... Mas não eram de três, eram de vários. Só que eram, exatamente, o trinca porque a gente tinha ideia de ajuntamento de gente, né? Assim, rapaziada que não tinha o que fazer. Então as gangues se chamavam trincas. Chamavam trinca, né? Então eu tinha a trinca do Mário Cabeleira, que era do Rádio Clube. O Mário Cabeleira, eu acho que está vivo até hoje, bem velho. Aí, você vê, aqui teve uma trinca, uma turma dessa, uma gangue, né? Depois, já nos anos 90, início de 2000, que era comandada por uma mulher. Olha só. Sabe? Que barbarizou aqui na cidade.
ela dominava o território e tudo mais. Ela tinha um grupo, né, que barbarizou Campo Grande. Na década de 80? Acho que 90. 90. Já mais pra cá, 90, sim. 2000. É. Porque, você vê, quando eu conheci a Moreninha, Sim. ali a Moreninha era um troço assim que você não podia chegar perto. O bairro Guanandi também era outro local que você não podia chegar assim, de qualquer jeito, qualquer hora, sabe, lá por ali não. Sim. Porque eram lugares, vilas afastadas, Sim. né, que ali as pessoas tinham a própria lei. Entendi. Sabe? Sempre foi assim. Né? Entendi. O bairro Guanandi era um Deus nos acuda. Sim. Sabe? Você andasse por ali, sabe, desacompanhado, sozinho, você ia ter problema. Ia ter problema. Você ia ter problema. Né? Então, E houve uma época que Campo Grande teve muito essa divisão, que aí passa das chamadas trincas que o senhor fala, para as gangues, né? Pra gangues, que é para nome que dominavam suas regiões ali de violência e tudo mais, né? Havia muito. E favelas em Campo Grande? Então, nós tínhamos assim, houve aqui também, inclusive, um programa chamado Desfavelamento, que Campo Grande é bem mais fácil, porque na realidade as pessoas gostam muito de facilidade. Sim. Sabe? Então, lá, por exemplo, Itaquiraí é uma cidade no extremo sul, né? Então, de repente, rapaz, chegava aqueles caminhões cheios de gente, sim. com machado, rastelo, foice, sim. Sabe? E enxada. Em uma semana você não acredita, cara. Eles limpavam aquilo lá todinho, já construíam seus barracos e já morava dentro. E nisso a família já chegava, já ia para dentro e ficava aquele monte de barraco, uma coisa de semana. Sim. Sabe? Uma coisa impressionante, que eles chamavam de poceiros na época. Entendi. Era a turma dos poceiros. E numa dessas coisas, o governo do estado pegou e levou esse pessoal dos poceiros lá para uma localidade que se chamaria São Pedro do Apaporé. Sim. E porque era do governo Pedrocian, ele tinha essa coisa também. Ele me levava lá ele levou lá para essa localidade, né, reuniu tudo. Agora, uma coisa chocante que eu assisti, né, foi o fato de as pessoas, para ser retiradas daquele local, eles tinham que queimar os barracos. Sim. Tocar fogo no barraco, porque senão no outro dia aquilo lá estava cheio de gente do mesmo jeito. E uma coisa que eu assisti ali, a mulher da família, ela é incapaz de tocar fogo daquilo que já foi dela, principalmente na casa. Sim. O senhor via que a mulher, ela não tinha... Não, ela se recusava a tacar fogo. Então, quem que tinha que tocar fogo? Eram os homens da família. Os porque eram obrigados só entrava no ônibus se tacasse fogo naquele barraco. Porque senão, no outro dia, o barraco estava tudo lotado de novo. Exato. Sabe? Porque esse negócio de sem terra, sem isso, sem aquilo aqui, virou um negócio. Entendi. Que na realidade é um negócio até hoje. Entendi. Pessoas ganham e vendem. Sim. Tanto é que você vê, nós fomos aqui, fotografei família por família para que entrar no ônibus. Perfeito. Para ir para essas localidades. Sim. Hoje você procura aquele pessoal que foi assentado, você não encontra mais nenhum. Mas no local você encontra um grande laticínio onde é feito queijo. O melhor queijo aqui do Mato Grosso está lá nessa região. Percebi. Falando em habitação, o senhor acompanhou o nascimento de muitos desses bairros que nasceram através da empresa municipal de habitação, que era a EMA no período. O senhor acompanhou o surgimento do bairro José Pereira, daqueles... Não, a Moreninha mesmo, para mim, é o maior exemplo. Sim. Sabe, a Moreninha, José Abrão, Estrela do Sul, todas essas Maria Aparecida Pedrocian, todos esses bairros eu vi nascer, sim, sabe, e
transformar num bairro, e hoje é uma coisa assim, sabe, que você te deixa até meio abismado com Sim. o crescimento. Quais são as maiores favelas que o senhor lembra ter fotografado? A periferia de Campo Grande era uma grande favela. A periferia de Campo Grande era A uma grande favela. A periferia de Campo Grande era uma grande favela. Sabe, você vê, eu tenho fotografia tanto para cá, como para lá, como para cá, sabe, de localidades que eram pura favela. Ali na região onde hoje é o Horto Florestal, próximo ali do Sargento do Amaral. Então, ali também era uma favela da Afonso Pena. As pessoas viviam ali, chegavam ali, faziam aquelas barracas, não tinha banheiro, não tinha nem nada. Hoje eu estou vendo aí propaganda de que o início vai começar agora o censo demográfico, né? Sim. Através do IBGE. Exato. Eu acompanhei meninas aqui da Fukimate fazendo esse mesmo censo em 1970, 70 e pouco, 80, né? Onde nós chegamos num barraco ali, eu tenho fotografia do barraco, a mulher com semblante cadavérico, sabe assim, quando isso aqui salta, o osso, a testa salta para fora, o olho fica sem brilho, né? Então, aquilo lá, a mulher, a guria que estava fazendo o censo com a gente, ela teve uma crise de choro, que ela não passava pela cabeça dela que aquilo acontecia. A mulher falou que ela estava sem comer há 3, 4 dias, porque não sobrava, ela tinha 5 piazinhos, assim, 5 molequinhos. Ela não comia, sabe, fazia 3, 4 dias, uma semana, sei lá, que ela não comia, porque o moleque não deixava com ela, não deixava comida para ela. Sim, sabe? Uma situação de pobreza extrema. Mas pobreza extrema, você precisa ver as fotografias. A casa dela era de pau a pique, assim. Sabe quando é trança, assim, aquelas varetas de... Sim. Sabe? Sim. As varetas de bambu, de pedaço de madeira, trança assim. Tudo misturado para formar Exatamente, a casa. fazer a parede, né? Sim. Sabe, da casa. E era aquele jeito, sabe? Então, você vê. Mas eu participei também aqui de grandes festas. Sim, sabe? Com certeza. Eu vi o extremo dos dois lados. Sabe? Eu fui participar de uma festa em São Paulo que o pessoal chegava de helicóptero. Aqui, tinha festas aqui de casamento, né, que eu fotografei aqui, de pessoas que o local só se você chegava de avião. E era 3, 4 dias. Eu tenho uma cena interessante numa dessas festas que eu vou fazer, que eles fizeram uma praia assim na beira do rio. Sim. Lá no norte. Fizeram uma praia. No outro dia, o pessoal da festa, sabe, os peão lá, rastelando aquela areia e enchendo latão assim de joias. De joias. Era brinco, era colar, era aquelas escravas, colares de pérola, entendeu? Que encheram a cara e perderam. O pessoal pegava, já era norma. Sim. Rastelar aquilo, aí... Recuperar. Na mesa do café da manhã esparramavam aquilo lá, cada um pegava o seu. Olha só. Se eu conto essa história para os meus filhos e meus netos, ninguém acredita. Em Campo Grande, as festas que o senhor acompanhou, os eventos que o senhor acompanhou, que ficaram na memória, que o senhor fala assim, que essa câmera registrou e fala... Não, as grandes festas todas eu fiz. Hoje mesmo eu soube da morte do Jô Soares, eu publiquei uma festa no Rádio Clube que ele estava ali. Sim. Ele veio para assim, fazer aquela peça dele, o Gordoidão no País da Inflação. Sim. Sabe? Porque você vê, até os fatos no nosso Brasil, ela não muda. Essa festa foi feita nos anos 80. Sim. Essa coisa da inflação se discutia já naquela época. Exato. Né? Então a gente não muda, Sim. sabe? Até as coisas são as mesmas no nosso Brasilzão de meu Deus. Né? Isso na década de 80. Grandes atores... Tinha aqui Rolando Boldrin. Sim. Rolando Boldrin, né, fazia aqui Jamelão, aqui da escola de samba. Porque aqui nós tínhamos uma boate, Garfo de Ouro. Exatamente. Como a gente não tinha para onde ir, quando você encontrava com um casal na rua, sexta-feira não vai esquecer no Tridente Áureo. Para não dizer Garfo de Ouro. Para não dizer Garfo de Ouro, Tridente Áureo, sabe, porque era... né? Então você, no Tridente Áureo, sexta-feira, 8h30, 9 horas,
vai ter uma rodada de Frequentado churrasco. pela alta sociedade. Sim, todo mundo ia para lá. E viam gente de fora? Não, ia comer. Não, você vê, eu vi Jamelão cantando ali. Roberta Miranda. Roberta Miranda era cloner ali. Sim. Sabe, essa Roberta Miranda que canta o Sabiá aí. Sim, sim, né? a cantora. De sucesso hoje, sim. né? Você vê. Mas ali é aquele cantor de Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Né? Nelson Gonçalves cantava ali. Seu Igor, vamos falar um pouco sobre o cinema em Campo Grande. A gente sabe que hoje em dia os cinemas eles estão restritos aos shopping. O shopping center hoje é o que provém a arte do cinema. Só que Campo Grande, ele teve no centro da cidade, até fora do centro da cidade, muitas salas de cinema. Sim. Como que era a rotina? Como era assim, o movimento, a bilheteria? Havia bastante procura desses cinemas? Porque os nossos jovens que estão nos assistindo agora, eles muitas vezes não tiveram acesso a essa sala de cinema. Eles conhecem o cinema, às vezes, só pelo shopping. E é um lugar chato, né? Hoje em dia... Perdeu o romantismo, perdeu, né, o charme do cinema, né? Assim, Mas eu tenho aqui grandes salas de cinemas aqui que eu reproduzi da época, sim, dos anos 40, 30. As galerias em cima, sabe? O Cine Alhambra tinha galerias assim, sim, sabe? Onde gente de poder aquisitivo alto comprava aquilo para assistir lá de cima. Sim. Né? O senhor diz ali os camarotes. Camarotes, exatamente. Cine Alhambra tinha isso. Sim. Antes da primeira reforma. Né? Sim, sim. Então o cinema tinha muito dessas coisas, né? Assim, sim. Nós tivemos Cine Estrela, sabe, da família Lado, né? Que ele montou assim. Porque teve uma época, essas coisas de vamos sair do centro e vamos transformar a região. O Cine Estrela foi montado lá do outro lado da cidade, justamente para levar o público, Esse é o cinema que havia ali no bairro Santa Amaro, não? Exatamente. O Cine Estrela. Depois nós tivemos o Cine Plaza aqui na rodoviária, na antiga rodoviária, tivemos ali onde era o Hotel Semiramis Hotel, que era da família Lado, ele também foi transformado no cinema. Antes de acabar com essas coisas. Sim. Então, Campo Grande nós tivemos grandes salas de cinema, sim, sabe assim, com grandes filmes. Sabe aqueles cartazes do cinema antigo dos anos 60, 70? Sim. Eu tenho fotografia daquele senhor, que hoje ele é um cineasta aí. Ele montou na casa dele, num bairro desse aí da periferia, porque aqui tudo é muito controlado pelo poder aquisitivo. Sim. Ele faz filmes em Campo Grande, só que ninguém pode exibir. Então o que ele faz? Uma coisa que você poderia conhecer. Ele é meu amigo. Ele montou na garagem da casa dele um cineminha, onde ele faz os filmes e ele produz para o pessoal ver. E você precisa ver, o filme dele tem roteiro, tem tudo. Sabe, só que Ancine proíbe ele de produzir e de exibir esses filmes. E ele faz tudo por conta do risco dele. Sabe, é uma pessoa assim que eu gostaria que vocês conhecessem. E ele começou a se apaixonar por isso quando? Quando ele começou a desenhar os cartazes. Que eu tenho fotografia, os cartazes. Mas esse cara, eu acho que ele não é nenhum Felipe Silveira, que está fazendo filme por aí, a Marinete Pinheiro, que também faz cinema hoje. Ele vem de uma geração assim que tem a minha idade, né, que faz isso por gosto, sabe? E você precisa ver o roteiro do filme dele. Sabe, tem um roteiro, tem toda tem uns atores que ele usa, que são tudo da vizinhança dele, entendeu? Que legal. Sabe? Ele é uma pessoa assim que Campo Grande precisava conhecer, sim, sabe? E infelizmente a gente não tem essa capacidade. Eu mostrei ele várias vezes, mas a repercussão acaba ali. Então sabe? Não repercute para fora. Não repercute. Eu acho, por exemplo, uma fundação de cultura, sim,
poderia ajudá-lo na produção desse, porque ele faz tudo por conta e risco dele. Sim, sim. Você entendeu? O gasto, tudo é ele que faz, ele que monta, ele montou uma ilha de edição que ele que, sabe, ele que edita o filme dele, ele que, sabe, ele que bota o som. Chega a ser interessante. Você não acredita no que aquele cara faz hoje em dia. E os filmes deles tem um roteiro, sabe, que você para assistir. Entendi. Você quer ver o final. Você entendeu? É muito interessante. E tudo com atores da vizinhança dele ali. Que maravilha. E acaba nisso. Infelizmente acaba nisso. Seu Igor, fotografando desde 1968 e hoje, 2022, quando nós estamos gravando aqui essa entrevista, riquíssima, por sinal, o senhor continua trabalhando? Não, então, eu continuo fotografando todos os dias. A Sandra me levando para passear, eu vou fotografar. Eu não Sandra é a esposa do senhor? eu não vejo outras coisas. Sabe assim, eu não vejo nada assim que acontece na cidade, a não ser que eu transforme aquilo numa fotografia, que eu vejo ali uma fotografia. Ontem nós estivemos no Jardim Centro-Oeste, Sim. sabe? É um local que a cidade ferve ali, o povo é diferente, as pessoas são diferentes, sabe? Sim. Eu vejo uma nova Campo Grande ali dentro, sim, sabe? sim. Daquele bairro. Sabe, as pessoas são completamente, mas o comércio ferve. Entendi. As pessoas, sabe, essas coisas. Porque o brasileiro, ele é muito criativo e muito trabalhador. Sabe, você vê, as pessoas, né, eu acho que muito em função dessas pandemias, todo mundo, sabe, começou a fazer pão. Você vê muito no bar. Vendo pão caseiro, vendo refresco, como chama aquele negócio? Sacolé, aquela, sabe? Isso. Vendo coxinha, vendo chipa, vendo, sabe? Bordado. O brasileiro, ele é muito assim. Ele é criativo. Sabe? Ele é muito criativo. Sim. Você entendeu? E isso ele faz, sabe, a maneira dele. Mas vende. Você entendeu? E produz, quer dizer, né? E produz. Então eu acho que eu adoro passear assim, fora do centro, sabe? Porque você vai ver, você troca umas ideias, conversa com esse povo. É um povo que pensa completamente daquele pessoal que mora na 14 Afonso Pena, que mora no centrão da cidade. Você vai conhecer outras cidades dentro da mesma cidade. Exatamente, você vai conhecer, sabe, um outro povo, e hoje em dia você encontra muito. Ontem mesmo na escola ali eu conheci um guri venezuelano. Sim. Sabe? Você vê o choque que deve ser para esse moleque. Ele chega lá, tem comida, coisa que ele não tinha na terra dele. Ele tem comida, ele tem uniforme, ele tem, sabe, as coisas estão tudo na mão. Exatamente. Você entendeu? A liberdade de ir e vir, de falar, de pensar, sabe? Então, você vê, essa coisa, sabe, que Campo Grande oferece, o Estado oferece, né? Sim. Eu acho que é muito rico, né? Senhor Roberto Liga, como é a história da vinda da família do senhor para o Brasil? Como ocorre? Então, minha família, dos meus avós, né? Sim. Sabe, quando vieram para cá, eles vieram naquela coisa assim, que no Japão, lá na localidade que eles moravam, eles vendiam aquela ideia de que aqui, você chegando aqui, o que você enxergasse naquele campo verde, sabe, ia ser seu, que você pudesse tomar conta, ia ser seu. Sim. Quando desceram aqui, depois de 6 meses de viagem de navio, quando desceram aqui... Desembarcaram em Santos, de navio. Quando isso? Em 1908. Por aí, né? Sim. Sabe? Quando desembarcaram aqui, que eles viram que a história não era bem assim. Sim. Sabe? Você vê. A realidade era outra. A realidade era outra. Meu avô, por parte de mãe, ele foi uma das pessoas que veio, que eles chamavam de plantando dormente. Sim. Sabe? Entre São Paulo e Mato Grosso. Eles eram para ter ido até Corumbá. Sim. Sabe? Plantando dormente. Mas meu avô pegou uma bicheira no nariz, Sim. corroeu, comeu tudo ele por dentro aqui,
em função do tratamento, ele acabou ficando por aqui. Meu avô, ele era assim, sabe aquela pessoa que, por parte de mãe, Sim. né, que não tinha assim, muitos recursos, Sim. veio numa de conquistar por aqui. Sim. Só ele e minha avó, né? E se adentraram por esse sertãozão aí e acabou parando aqui em Campo Grande. Tanto é que meu avô perdeu a documentação dele toda. Meu avô é o único japonês que chama Camilo Tibana, sabe? Sim. Nascido no Japão com esse nome, Camilo Tibana. E ele nasceu no dia 26 de agosto, no mesmo ano que foi fundado a cidade de Campo Grande. Olha só. Sabe, porque o seu Valdir de Souza Pereira fez o documento para ele assim. Sim. Não sabia escrever o nome dele. Sim. Então escreveu lá, Camilo Tibana, nascido, sabe, no Japão. E aí colocaram a data de 26 de agosto, mas por escolha, então. Por opção do seu Valdir de Souza Pereira, que era o cartorário. Porque as pessoas não tinham, as pessoas desenhavam as letras. Sim. Né? Você pode pegar esses livros antigos, você vai ver que as pessoas desenham, mas ela não tinha cultura para saber escrever de tudo. Exato. Então você pode ver que tem muito Iga aqui que não são parentes. Isso. Tem muito Oshiro, tem muito Aracaki, que eram os nomes mais fáceis de se escrever. Correto. E aí foram, apesar de não ter essa linhagem, essa ligação parentesca, exatamente, pela facilidade do registro. Do registro. Então você vê, porque no Japão mesmo, sabe, parece-me que a gente é Matayoshi, se não me engano, sabe, temos um outro nome. Né? Então você vê. Agora, a família do meu pai, Sim. o pai de pai, ele já foi uma família assim, de mais posses. Sim. Foi militar, o pai? Não. Era tudo trabalhador aí. É que eu vi uma foto do seu pai serviu lá em Bela Vista. Isso, serviu. Mas você vê, porque meu pai já nasceu aqui, Sim. no Brasil, minha Exato. mãe já nasceu aqui, meus avós que vieram do Japão. Mas você nota que a família do meu pai já eram pessoas de mais posse, por causa da quantidade de fotografia. Sim. Sabe que uma vez por ano minha avó levava pra gente para fotografar, botava a família dela inteira, levava pro estúdio, sabe, de fotógrafo da época. O registro que minha família por pai e mãe não tem. Sim. Então o costume era outro. Você vê que a família da minha mãe, os irmãos, homens, todos formados, sabe? Entendeu? Sim. Já é uma coisa assim, que o pobre, a única opção dele é o estudo, né? Então ele já, com certeza, sabe, ele encaminha para estudar. Exatamente. Sabe? O que a família do meu pai já não teve. A família, quanto mais pobre, a necessidade de se dar estudo para o filho é maior. É maior. Você entendeu? Que é a única saída que você tem. Sim, sim. Sabe? É o estudo. Você vê que meus pais, meus tios, por parte da minha mãe, todos eles se formaram, sabe? Sim. Prestaram concurso. Eu tenho um tio que prestou concurso na Petrobras em 1956, sabe? Foi um dos primeiros classificados, trabalhou a vida inteira, inclusive fora do Brasil, na Petrobras. E sabe, e todos os outros foram militares, mas sempre, sabe, eles se estudaram mais do que por parte do meu pai, que devia ter mais posses. Sim. E vivia mais na bonança, sabe assim? Okay. Né? Então, essa é a nossa história. Sim. Né? Aqui, a chegada aqui no Brasil. Seu Roberto Iga, para o senhor, o que significa fotografar? Então, eu acredito que foi também uma maneira de eu me colocar no mercado de trabalho, sabe? Porque quando eu entrei, eu já tinha sido relojoeiro, consertador de relógio, eu já tinha sido, eu sou, até hoje, radiotelegrafista, sabe? Eu trabalhei com telégrafo, entrei na estação ferroviária
como aprendiz de telegrafia. Explica para a criança de hoje que não sabe o que é um telégrafo. O que é um telégrafo? Então, como que eu explicaria? Telegrafia, o telégrafo é aquela transmissão de notícias, de recado, como era o telegrama. Né? Depois veio o telegrama. Depois veio o telegrama, ou melhor, o telegrama veio através da telegrafia, né? Sim. Que era a maneira de você mandar registrar, você mandar notícia, enfim, Sim. essas coisas todas. E eu sou telegrafista, né? Que eu entrei aos 7 anos, eu mal sabia escrever, estava aprendendo o beabá da vida, né? E como era um moleque que não era muito santo, meu pai me botou para aprender telegrafia lá na estação. Então eu sou telegrafista, assim, né, de formação. Né? Eu trabalhei com telegrafia dos 7 aos 13, 14 anos, né, no noroeste do Brasil. Né, na Ferrovia Noroeste do Brasil, você trabalhou como telegrafista? Aprendiz de telegrafista, porque antigamente não tinha carteira do menor, né? Você ainda não é dessa época. Sim. Eu nunca fui registrado como telegrafista, eu sei porque eu aprendi durante todo esse período, né? Então, enfim. Sabe? A fotografia significa para o senhor? Para mim, a fotografia significa o quê? Sabe? É uma coisa que eu me apaixonei, é uma coisa interessante, porque eu tinha tentado ser músico, eu tinha tentado ser um monte de coisas aí na vida, coisa de jovem, né? De moleque de cidade interior. Eu tentei ser de tudo, sabe? Assim, mas quando eu vi no laboratório de Ar da Serra, o fotógrafo da época lá, fazer a fotografia, revelar aquele filme numa escuridão, sabe? Sim. Entendeu? Passar aquilo para o papel, eu falei, é isso que eu quero fazer. Te encantou. Quando eu vi, sabe, a fotografia no papel, você fazer na rua e levar para o laboratório e fazer, quando eu vi aquilo lá, eu falei, é isso que eu quero. Porque hoje em dia as crianças não têm ideia de como é o processo de criar uma fotografia, já que pelo celular é algo digital, rapidamente. Digital, então, eu sei que quando eu vi aquilo, eu falei, não, é isso aqui que eu vou fazer, isso aqui que eu vou... Tanto é que eu não filmo. Todos os fotógrafos amigos meus viraram cinegrafista também. Né? Sim. Eu nunca mexi com isso, porque a minha obrigação que eu sinto é registrar a história e registrar, você dar movimento àquilo que é parado, que você vai registrar, sabe? É dar movimento naquilo que é estático. Então eu preciso disso. Eu penso em fotografia 24 horas por dia. Eu muitas vezes acordo no nosso quarto, tem um espelho ali, que eu acabei com vários batons da Sandra por causa disso. Que eu estou dormindo, eu sonho com a imagem, eu vou lá e escrevo. Sabe o que é que eu vou fazer, como que eu vou fazer aquilo, entendeu? Para produzir aquela fotografia que eu sonhei, que passou pela minha cabeça de como fazer, não sei o quê. Eu vou lá e escrevo para não esquecer. Sim. Sabe, acabei com muitos tubos de batom da Sandra e... Registrando no espelho. Exatamente, escrevendo. Sabe, porque eu não posso perder, porque amanhã eu posso acordar e não lembrar. Sim. Você entendeu? Mas então eu preciso, sabe, escrever aquilo. Para lembrar. Hoje mesmo eu ainda registro, eu escrevo no papelzinho perdido lá pelo cara. O que eu vou fazer? Você entendeu? Então, eu tenho assim, por exemplo, eu fotografei a Moreninha desde quando ela foi escolhida aquele terreno como local para se virar uma vila, sabe? Eu voltei lá agora, sabe, 40 anos depois, porque em 82 eu fotografei lá, 81, 82, quando foi inaugurado, eu fotografei uma mãe com um cartaz, muito obrigado pela casa que hoje é minha, que não sei o quê, ao lado de uma menina de 7 anos. Em 94 eu voltei lá, essa menina já tinha 5, 6 filhos. A menina que era criança... Que estava do lado da mãe, Sim. agradecendo pela casa,
ela já tinha um monte de filho morando lá. Hoje eu acredito que até o neto dela já tenha filho. Você entendeu? Então, sabe, eu consegui captar essa história, que a minha história não é de ouvir contar, nem de, sabe? É que o senhor foi lá e É que registrou. eu vi, Isso. eu participei e eu fotografei a história. Muito Eu bem. tenho um camarada que eu fotografei naquele jardim Talimã, recebendo a casa. 40 anos depois eu vejo ele lá no Cidade de Deus, querendo a mesma casa. Qual é, compadre? Eu vi você. Bom, isso eu ia. Aquela vez era pro meu pai. Eu falei, que nada, cara. Quantas casas aí você já não vendeu nessa brincadeira? Entendi. Você entendeu? Sim. Sabe? Eu falei, porra, para, ô. Sabe? E eu falei assim pra todo mundo ouvir. Eu achei até que ele fosse querer me bater, né? Mas, Não, mas eu me sinto na obrigação de fazer isso, porque é sacanagem, Sim. cara. Sabe? o senhor ali é uma testemunha ocular, documental, registra. Exatamente. Porque se é uma coisa que eu não me acostumo assim, sabe? É com determinadas coisas. Ah, não, mas isso é do Brasil. O brasileiro é trabalhador. Vai rodar a periferia de Campo Grande, você vê o tanto que Campo Grande cresceu. Sabe? Isso é de determinadas pessoas que são malacas mesmo, são malandros. Ele podia, sabe? Quanto mais você dá, mais ele quer, mais ele. Sabe? Isso aí não é de. É isso mesmo. E assim encerramos a nossa entrevista com o fotógrafo Roberto Iga. Muito obrigado por nos atender. A Secretaria Municipal de Educação agradece muito a sua disponibilidade de vir aqui e contar essas pérolas, essas joias, esses documentos narrados, gravados, fotografados através de sua lente. Muito obrigado, senhor Roberto Iga. Então, rapaz, eu que agradeço a oportunidade, porque eu acho que eu também faz parte da minha obrigação transmitir esse conhecimento que eu tive durante esse tempo todo. Não, então, quem agradece sou eu, sabe, por essa participação e mais uma vez deixando aqui os meus agradecimentos e na certeza de que esse legado que eu estou deixando para a cidade e para o Estado, sabe, mais dia menos dias ela vai ter o devido reconhecimento, sabe, eu acho que Com certeza. É papel da história, é papel desse projeto, lançar luz a esse projeto. Muito obrigado, senhor Roberto Iga. Valeu, tá? Tudo de bom.